a gente está percebendo que o nosso meio, ele é muito voltado para a parte produtiva, e com isso, quando a gente escuta, nossa, estamos tendo um aumento no número de pessoas no nosso planeta, etc. Será que os nossos países, as nossas gestões, você falou até mesmo uma dor social, né? Que são casas de apoio para os nossos velhinhos, etc. Nós estamos preparados para essa mudança, essa longevidade maior dentro desse crivo social que nós estamos vivendo hoje? Não. E se não estamos, assim, qual que é a sua visão? Porque, assim, é um tema que eu acho que todo mundo aqui deve gostar e entender, porque, gente, nós estamos no mesmo barco. Se Toda você família não vai ter um idoso. Exato. Se você não está, você será. E se você ainda não é, você tem. Que é essa coisa da família, não é? Então, Sim. assim, a gente tem preconceitos e a gente tem dificuldades geracionais, né, e etc. Estamos ou não estamos preparados? E se não estamos, o que você vê que ainda está faltando, assim, na jornada? Tudo. Ixi, então começa, ó. Já vai Segundo os polemizar aqui, hein? estudos, segundo o que eu acompanho, o que eu estou estudando, de uma certa forma, não estamos preparados. Eu faço muito essa pergunta. Aham. Se você pegar de dentro para fora, o que é de dentro para fora? Vamos pegar dos lares para o mercado, dos lares para as políticas públicas, dos lares, a sua casa, Aham. na sua família. Estamos preparados? Falamos sobre isso? Sim. Estamos conversando com os nossos filhos, com as nossas crianças, a importância não só de respeitar o idoso, porque é simples, você tem que respeitar o seu avô. Não, é mais do que respeitar o seu avô. Uhum. Entendeu? É mais, é entender a fase do seu avô, é conseguir interagir com o seu avô de uma forma construtiva, de uma forma positiva. Uhum. Então, não estamos preparados, há muito a explorar, essa é a grande preocupação, porque assim, se você falar na medicina, que a gente chama medicina da longevidade, a medicina do estilo de vida, que tem a ver com hábitos de vida, que é o que vai te levar a uma longevidade saudável, né? Uhum. Porque chegar aos 90 anos, Pedro, nós vamos chegar. Como? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Como nós vamos chegar? E aí você tem que fazer para você. Como você quer chegar? Eu, Pedro, quero chegar como? Com muitas dores, numa cadeira de roda, tendo que ser cuidado por um monte de gente, ou eu quero chegar ficar correndo, fazendo o que eu gosto, com as certas limitações de uma pessoa de 90, porque a gente tem que também entender essa realidade. Vai ter limitações. Por mais esportista que você seja, por mais que você vá cuidar da sua alimentação, as suas células vão envelhecer. Sim, claro, normal. Mas elas podem envelhecer de uma forma positiva. Perfeito. Você entendeu? E há muitos estudos. Então a medicina está extremamente avançada. A medicina está assim, a medicina avançou, mas o resto não. Legal. Inclusive nós. Então, você acha que tem um aspecto social aí também? Por exemplo, para a gente ter uma longevidade legal, uma situação social interessante, tem também a ver com o nosso estilo de vida. Totalmente. Puxa, então, mas aí vai ficar complicado. O mundo tá rápido. Tudo tá estressante. Tudo tá louco. É verdade. A gente tá cada vez mais, sei lá, raso. Raso. Não tem muito e não tem nada. E aí, me fala como que, dentro da sua base do seu estudo, você consegue mostrar para nós que a gente consegue atingir esses resultados de longevidade com um ponto legal. Porque eu acho complicado. Nós estamos num mundo mais ansioso, mais depressivo, mais triste. Pelo menos é o que eu vejo dentro dos aspectos informativos. Não, é isso mesmo. Não há números tão assustadores. Eu sou autodidata, tanto eu vou fazer uma nova faculdade que é de psicologia, porque eu amo comportamento, sempre na área, e eu estudo muito, sempre fui autodidata. Mas vamos lá, não há números tão assustadores de depressão e suicídio do que nesses últimos anos, devido, inclusive, tivemos até à pandemia, internet. Tivemos a pandemia, ficamos em casa. Pois só que nós temos um vilão que se chama redes sociais. Não adianta a gente falar, aquilo, eu estou com muita gente, eu não estou com ninguém. E aí, o que acontece? O que aconteceu com isso? Ele tem um lado bom? Tem. Mas ele está tendo um lado muito negativo. Por quê? Porque a gente deixou de olhar para nós e você está buscando tudo mais fora. Antes era mais difícil, hoje é muito fácil. Você está ali, você clica, o dia inteiro. Entendeu? Isso está te afastando de você.
Então tá lá. Como você tá? A medicina chegou, mas como a gente chega bem? Eu acredito, Pedro, com tudo que eu tô lendo, com tudo que eu tô estudando, primeira coisa, autoconhecimento, é você voltar para você. Tá? Eu estudo o estoicismo, então eu acredito muito nessa filosofia. Então, peraí, o que é esse estoicismo? O que é essa filosofia do autoconhecimento? Do autoconhecimento, Explica pra primeira nós. coisa, é você trazer a responsabilidade para você, é o autoconhecer, é você trazer para você, você se conhecer. Então, você vai falar assim, é você simplificar a vida. Tem a ver com desapego, entendeu? Então, assim, quando você se apega demais àquilo que você não tem controle, você se perde. Dá um exemplo, Má. Porque é complexo isso aí. As pessoas falam assim, pô, auto se conhece, não sei o quê. Eu acho que é papinho de coach. É papinho de coach. Se for você desse tem que lado, fazer, é papinho vamos de lá, coach. irmão. Tá, cara, mas Isso. como? Eu quero a receita. Não, mas você tem. Cara, eu sei que eu tenho, só que aí, cadê o como? Eu sou um indivíduo. Eu acho que a receita, eu vejo assim, a receita ela é muito individualizada, mas existe algumas coisas que podem te ajudar. Exemplos, vamos lá. Eu parto da seguinte princípio, tá? Maristela, estudando, mas também fazendo comigo aos meus 53 anos, com a minha vivência. Bom, aonde eu tô? Então tá, existe um vazio dentro de mim. Eu fui para as redes sociais. Eu fui com duas intenções. Eu fui pela o vazio, e fui porque eu queria estudar, eu queria entender esse negócio. Porque eu nunca fui. Eu sou olho no olho, Pedro. Você quer me convidar, você quer bater um papo comigo, é olho no olho. Eu odeio ficar aqui falando. É muito melhor. Não tem, Por isso que a entendeu? gente gosta do podcast, viu, gente? Mas a gente senta aqui pra bater papo mesmo, hein? Mas aí eu comecei, eu falei assim, bom, peraí. Então, tirando o papo de coaching, eu, Maricela, me vi numa fase perdida. E falei, como me reconectar para viver bem? Então, quando você fala autoconhecimento, é você entender quem você é. O que é você entender quem você é? Bom, você sabe que até uma fase da sua vida você recebeu algumas coisas que vieram dos seus pais, hereditariedade, Sim. tá? Parte biológica, né? Parte biológica, entendeu? Você tem isso, você tem que entender, você tem que conseguir responder isso para você. O que veio dos meus pais? O que veio do ambiente da minha infância? O que veio do ambiente da minha adolescência? Isso não é papo de... É assim que você vai ter respostas que vai te ajudar ao que você quer e o que você precisa mudar. Então dá uma pausa aí. Nós somos objeto do meio ou o meio é objeto nosso? Porque, dependendo da sua afirmação, a gente já fica doido aqui. Eu acho que, se você permitir, você é objeto do meio, se você deixar. Entendeu? Agora, você pode mudar. Por quê? Vamos lá. Até uma certa idade, o seu córtex não funciona tão bem. Você tá lá, né? Lá atrás. Você tá... E aí, aí você amadureceu. Você consegue racionalizar, você consegue definir. Isso é bom pra mim, isso não é bom pra mim. Certo. Isso me faz bem ou isso não me faz bem? Isso eu quero daqui para frente ou isso é dos meus pais, eu não quero que continue em mim. Vamos lá, vamos pegar um exemplo básico. Meu pai é alcoólatra, então você é alcoólatra. Entendeu? Porque é assim que eu aprendi. Não, a partir do momento que você consegue enxergar isso, que você trouxe para o seu córtex, que você consegue racionalizar essa situação, você pode mudar a sua vida. Perfeito. Você concorda? Concordo, eu concordo. Você pode, tudo é uma questão de escolha. Você pode. É difícil? É mais difícil? É mais difícil do que aquela pessoa que não viveu naquele ambiente? Mas você pode. Como? Através de conhecimento, não conhecimento raso. Aí o que as pessoas estão fazendo? Elas vão para a rede social. Não é conhecimento. Ali é uma bagunça generalizada. É todo mundo carente buscando validação. Mas aí, por exemplo, volta ali. Me dá algum exemplo dessa condição do conheça-te, para a gente poder, pelo menos, passar aqui uma receita de bolo mínima da sua experiência, pelo menos, que você falou que você teve. Então, da minha experiência, conheça-te. Eu fui buscar alguns estudos que, para mim, estão fazendo sentido. Para você começar a trilhar a sua jornada. A trilhar a minha jornada de ter uma longevidade, porque eu já cheguei. Eu estou com 53 anos, vou fazer 53. Eu já cheguei. Então tá, o que foi daqui para frente é a minha bagagem que eu consigo hoje analisar. Eu tracei, olha, isso é dos meus pais, isso é do que eu vivi, isso é do que a sociedade me manipula. Mas eu busquei alguns tipos de conhecimento, daí veio o estoicismo, que faz com que eu analise de uma forma, como se Maristela estivesse saindo de todo esse centro e eu consigo ver o cenário. É como se você tivesse ganhado elementos, né? Isso, entendeu? E eu consigo ver o cenário. Eu falei assim, mas eu não quero esse cenário para mim. Aí você muda. Aí eu mudo.
Pode É perguntar. difícil? Não, aí vem a sua mente, aí vem o grande desafio nosso, Pedro, que É. é a frase do Augusto Cury. A mente mente. Uhum. Que é a frase, Monja Coen. Eu sou eclética, tá? Se você me perguntar qual, eu acredito num ser maior, mas eu Uhum. não sou uma pessoa radical. Eu estudo tudo. Eu estudo do budismo, eu estudo tudo e tiro aquilo que eu acho que para mim vai agregar. Então a Monja Coen fala: nossa, a nossa mente é como cobras, ela usa um termo até cobras, serpentes, vingadores, para dizer que a nossa mente é o nosso maior inimigo. É o nosso maior desafio. É o que mais nos ilude e é o que mais nos engana. Aí eu volto no Augusto Cury, falando, você tem que duvidar os seus pensamentos, você tem que duvidar aquilo que está falando para você fazer, você tem que se criticar, você tem que criticar aquilo Uhum. para depois agir. Então, aquela coisa, não haja por impulso, pense, entendeu? Então, eu vejo que qual é a fórmula do bolo que eu, Maristela, estou usando para mim e passando para quem convive comigo e conversando. Eu acho que a vida é você se conhecer sem ser o coach, os 5 passos, não é uma questão de 5 passos. É uma questão de entender que nós somos seres biológicos, existe uma sociedade, existe um sistema que te manipula o tempo todo, tá? Existe uma questão genética e tudo isso te influencia. Cara, que legal isso aí. Você tá falando assim, então, que pelo menos pra gente se blindar, vamos tentar mastigar aqui. É importante. Você tá conseguindo entender? Sim, sim. É importante a gente, então, ter bases, experiências, tanto certo e tanto errada, pra gente começar, então, a ordenar isso da melhor forma. Pelo menos foi isso que você está fazendo. Da melhor forma. E aí existe um segredo que eu vejo muito grande, Pedro. E é um problema, aí que vem o grande desafio do que está acontecendo no mundo hoje. Para você fazer isso, além de você querer, é como você tá mexendo com droga e você querer parar. Você tem que querer. Sim. Tá? Para você querer ter uma vida saudável, mudar o seu estilo, você tem que querer. Certo. Primeiro passo. Eu quero. Tá, eu quero. Então agora eu vou buscar os caminhos, né? Você tem que ser humilde. Você tem que ter humildade. Porque você tem que entender que você não sabe tudo. O que é essa humildade? Porque eu vejo tanto na sociedade o pessoal falar que humilde é pessoa pobre, né? Não. Tem nada a ver com pobreza. Então define isso aí. Você não é humilde. Não. Ué, por quê? Porque você tá de BMW, você tá de... Ué, não, se você tá de BMW é mérito seu, né? E assim, desconstruindo, brincando um pouco, eu vejo que as pessoas estão muito mais preocupadas com o passado e nem estão preocupadas com o agora, propriamente dito, porque a vida está acontecendo agora, não é? Foi nos ensinado isso, né? De uma certa forma, acho que você recebe muito isso, né? Nós somos seres muito manipuláveis e muito manipulados. Mas isso influencia no fator longevidade? Eu posso afirmar, por exemplo, que uma pessoa vive mais e melhor pelo simples fato dela estar isolada lá no mato ou ela tá aqui na sociedade, né? Mas... É uma coisa meio radical, eu acho isso, né? Eu acho que você não precisa se isolar. Não. Porque não é aí é que tá. Você vai conseguir o equilíbrio, não é onde você tá. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar na montanha meditando. O equilíbrio é seu. É seu. Legal. O grande desafio é seu. Mas qual é a grande situação? É mais fácil eu criticar você do que eu enfrentar as minhas críticas, os meus fantasmas, entendeu? É mais fácil eu achar o erro em você do que em mim. Então, as pessoas não querem. Por que as pessoas vão para a rede social no desespero que estão indo? Porque eu não quero me enfrentar. Dói demais eu olhar para mim e falar, cara, eu não sou tudo isso que eu pareço. E como que a gente pode educar a nossa sociedade num ponto positivo? O seu projeto até mesmo, ele deve expressar muito isso. Como que você pretende, por exemplo, trazer esse discernimento, essa informação para o público? Porque eu acho complexo. Você está falando, eu acho lindo. Mas qual que é o mão na massa? Aí você tem um projeto. Fala um pouquinho, como que são as bases? O mão na massa é o seguinte, eu acredito no conhecimento. Tá? Nas informações. Mas só que informação sem ação não vira nada. Perfeito. Você entendeu? Informação sem Einstein falava isso. Não é nada.
porque só tem sentido se você agir, se você fizer alguma coisa com ela. Aham. Você pode ler 10 livros, 10 autores, 10... Cara, se não Fez fizer nada, acabou. você perdeu o seu tempo. Você Sim, concorda? concordo. Então, eu acho que é o seguinte, então, como eu pretendo? É exatamente isso. Eu estou criando projetos como para levar conteúdo. Eu tenho um projeto de criar uma grande plataforma, que ali você tem tudo que leve a uma qualidade, um estilo de vida saudável, e que não é para o idoso, para quem chegou aos 50 a mais, para a geração prateada, que é o termo que se usa, termo chique, né? Por causa dos cabelos e tudo. É para a criança, tem que levar nas escolas, porque Pô, legal. pensar em longevidade é como, Pedro? Pensar na morte, que nós somos, né? Há uma finitude. Uhum. Nossa cultura não fala, nós não nos preparamos para isso, nós não preparamos as crianças. Aí você fala, mas você vai ficar falando da morte? Não, você não vai num bar ficar falando de morte. Não, você vai no bar, né? Mas tem que ser algo natural na nossa vida, não tem que ser um drama. Entendeu? Não tem que ser algo que você vai sofrer, mas deixa para sofrer lá. Mas eu tenho que ter conhecimento e saber lidar com isso muito bem. Porque senão a sua vida se torna insuportável. Perfeito. Você entendeu? Então, o que eu penso? É conteúdo, educação. Tudo é a base, é a educação.